tema, né, que a irmã me passou foi um tema muito forte, né? Eu até falei para ela, nossa, eu gelei quando ela me passou, porque é um texto que dá base, né, para a gente refletir sobre muita coisa. E quando a gente começa a refletir, a gente começa a, né, enxergar as nossas falhas, o que a gente precisa melhorar, a gente começa a se comparar, né, com os servos de Deus, e aí fica mais difícil ainda, né? Aí a gente treme mesmo. E eu confesso que até agorinha eu estava assim pedindo a Deus, Senhor, não nada muito sério, mas se o Senhor quiser providenciar alguma coisa, né, alguém mais ilustre, né, para estar hoje ministrando, eu agradeço de coração. Mas Ele não fez. Então estamos aqui. Mesmo sentados, né, os irmãos podem acompanhar a leitura. Né, está em Êxodo, a missionária Adriele até já leu aqui no início, Êxodo, capítulo 3, a partir do 1º versículo, que diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. É um texto bastante forte, né, irmãos? Porque principalmente, né, pelo personagem, né, Moisés, que foi um homem de uma fé extraordinária, mesmo, né, com suas falhas, mesmo assim, ainda assim, ele nos ensina muito, né, com a sua vida. Ele enfrentou muita coisa, ele passou por muita coisa, e em alguns momentos ele vacilou, pouquíssimos momentos, quando eu comparo comigo, inclusive, e ele nos deixou um legado muito grande, né? A sua vida nos fala muito. A sua vida exorta muito, né, a nós, nos faz muito pensar na maneira como nós estamos vivendo. Quando o anjo do Senhor apareceu a Moisés e conversou com ele, é interessante que a vida de Moisés deu uma mudada radical, né? Ele passou a ser uma pessoa totalmente diferente. Moisés era um homem que, desde o princípio, né, desde o ventre de sua mãe, ele foi escolhido por Deus e ele viveu milagres inacreditáveis, né? Quando a gente para pensar que Moisés ele estava condenado à morte antes de nascer. E para proteger a vida dele, Deus colocou ele aonde? Na casa da pessoa que condenou ele à morte. Não é incrível quando a gente para pensar nisso? Assim, o quanto Deus foi grande na vida daquele homem e o quanto Deus é grande nas nossas vidas, né? Como foi dito aqui nesta noite, o Senhor tem nos protegido, nos guardado, nos suprido tudo aquilo que nós precisamos, e por mais que a gente tente, não tem como a gente ser grato a Ele o suficiente, né? Muita coisa da nossa vida nós sequer sabemos, né? Muitas bênçãos do Senhor, muitos livramentos, nós sequer ficamos sabendo. Nós só sabemos que se nós estamos aqui é pela graça e misericórdia de Deus, né? E Moisés foi um homem que ele pôde falar, né, também do quanto Deus foi grande na vida dele, do quanto Deus protegeu, guardou, separou, instruiu, né, e mostrou a ele o quanto Deus faria através da vida dele. E Deus faz também através das nossas vidas. Se nós nos colocarmos na posição assim como Moisés se colocou, ainda que meio, né, de início, meio preocupado, porque é normal, né? Não era uma coisa simples. Imagina, né? Moisés, ele foi chamado para
que o Senhor, através da vida dele, libertasse o povo de Israel. Era muita gente, né? Nós não temos, se nós formos imaginar o volume, nós sequer conseguimos imaginar quanta gente havia ali, que Deus estava colocando, né, na responsabilidade de Moisés, para ele ir lá e fazer. Então, é normal sentir dúvida, né? Quando eu olho que para vir aqui falar com os irmãos, né, com quem eu já estou acostumada, quem eu já conheço, né, alguns mais que outros, mas nós já estamos familiarizados e ainda assim, né, dá um nervosismo, dá um medo, as palavras somem, né, da mente da gente. Imagina o que sentiu aquele homem, né? Ele ia tirar uma nação que estava cativa há tanto tempo, né? Moisés, ele viveu na casa de Faraó e ali ele recebeu os ensinamentos que eram necessários, que seriam necessários para que ele pudesse fazer, né, uma boa liderança mais à frente. E aí aqui a gente começa a aprender com Moisés algo muito interessante que a irmã Esther trouxe aqui, né, na sua oportunidade, que é a questão do tempo. Moisés, ele desde o princípio sabia que Deus tinha algo com ele. E então ele resolveu agir antes do tempo. E aqui ele já, né, na vida dele, a gente já começa a ver o quanto é perigoso para nós se a gente começar a agir não sendo o tempo de Deus, né? Daí a necessidade da gente estar mais próximo do Senhor, da gente estar numa busca constante para que quando a gente vá fazer algo, a gente faça realmente no seu tempo, né? Moisés, aos 40 anos, ele toma uma decisão de defender um irmão seu que estava numa situação de agressão, mas não era o momento dele agir. E, por conta disso, ele precisou fugir. E aí eu fico imaginando, né, provavelmente ele deve ter pensado, joguei fora, né, perdi a oportunidade, agora eu vou viver aqui. E ele estava com a sua vidinha toda normalzinha, né, fazendo tudo aquilo que era normal para a sua época. Ele estava trabalhando, não tinha nada de diferente naquele dia. E aí aqui a gente começa a pensar no quanto Deus é poderoso para mudar a nossa vida a partir do nada. Por isso que a gente tem que estar preparado, né? Porque numa situação comum, num dia comum, fazendo suas atividades comuns, Deus pode te chamar para algo extraordinário. Ele pode levantar a gente para algo extraordinário, principalmente porque nós estamos percebendo, né, a questão do tempo que está se findando, né? A obra do Senhor, ela está prestes a ser concluída, no sentido de que essa terra, ela está se passando. E em breve nós estaremos com o Senhor, na eternidade. E aquelas pessoas que hoje estão longe dos caminhos do Senhor, o tempo delas está cada vez mais curto. E é por isso que a gente precisa se preparar. Porque se nós estivermos preparados, é desejo do Senhor que os perdidos se salvem. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que todos se salvem. E essa é a nossa responsabilidade. Moisés, ele salvou a sua nação de um cativeiro. Quantos hoje estão no cativeiro do pecado lá fora? Quanta gente hoje está precisando, né, de ouvir, de entender a palavra de Deus? Também foi falado aqui nessa noite sobre a questão de, através das nossas vidas, as pessoas sentirem a presença de Deus. Quando eu imagino Moisés, o homem Moisés, eu imagino que a presença de Deus era muito real na vida dele. Então, daí a necessidade das pessoas perceberem a realidade do nosso Deus através das nossas vidas, para que elas creiam, para que elas recebam e sejam salvas. Isso é responsabilidade nossa. Buscar a Deus é responsabilidade nossa, né? O mundo lá fora está precisando. Deus pode salvar a qualquer momento, em qualquer situação. E Ele prefere colocar, né, dividir com a gente essa obra. Por isso que nós estamos aqui. Caso contrário, ao receber o Senhor, ao ser salvos, nós partiríamos dessa terra. Mas nós estamos permanecendo aqui por quê? Porque tem algo a ser feito. Tem algo que precisa ser feito. E nós é que precisamos fazer, né? Nós precisamos fazer
porém não é, né, no nosso tempo e não é do nosso jeito, é através do Senhor. Para que Deus haja através de nós, a nossa vida precisa estar em conformidade com aquilo que Ele requer. Servir a Deus não é servir da maneira que eu quero, que eu sinto, né? Muitas vezes a gente ouve falar, e aqui eu não estou julgando, eu estou apenas refletindo sobre isso, né? Quando alguém diz assim, eu senti uma alegria, eu senti um desejo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque Moisés também sentiu um desejo de agir, e não era no tempo de Deus. E, por conta disso, ele teve que se afastar da sua família, né? Da sua nação. Então, cada atitude da gente vai gerar uma consequência. E aí, num culto, né, para os jovens, a gente ressalta, né, essa questão, frisa essa questão, porque muitas vezes a gente imagina que se a gente errar, a gente pode, né, consertar o nosso erro e vai ficar tudo bem. E quando a gente, né, está falando em relação a Deus, quando a gente está falando em relação ao nosso relacionamento com Deus, isso é verdade, a gente pode errar, e aí a gente se ajoelha, a gente pede perdão para Deus e Deus perdoa. Deus é um Pai amoroso. Porém, as consequências, elas vão ficar. Então, daí a importância da gente estar firme na palavra de Deus, firme naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, para a gente não fugir daquilo. Por quê? Porque tem uma consequência, tem um peso. Cada erro nosso gera uma consequência, né? E quanto mais jovem a gente errar, mais tempo a gente vai carregar essa consequência, né? Então, a importância da gente ter esse cuidado com os jovens, né? Com os adolescentes. O irmão Marquinhos falou que jovens somos todos, e aí eu vou abrir um parêntesezinho aqui, né? Porque ele falou como se ele fosse velho. E aí eu fiquei imaginando, né? Como será que ele me vê, né? Porque vai uma larga diferença, né, de tempo. Então, nós que já estamos um pouquinho mais velhos, né, a gente tem também essa responsabilidade com a nossa igreja, com os nossos irmãos, né, com os adolescentes, né, de estar realmente sendo um exemplo, né, para que eles permaneçam no caminho, para que eles não se desviem do caminho, né? A gente tem que pedir sabedoria ao Senhor para poder guiar eles, né? Porque através das nossas vidas, o Senhor acende um farol para eles, né? E como que tá? Como que os adolescentes estão nos vendo? Será que alguém olha para mim e diz assim, eu quero me tornar como aquela irmã? Ou será que o pensamento é, Deus me livre de me parecer com aquela irmã, né? A gente corre esse risco, né? Muitas vezes a gente deixa de observar a palavra de Deus e a gente acaba não sendo um bom exemplo. Então, que a gente possa pensar, né, no culto de jovens, a gente possa trazer essa responsabilidade para as nossas vidas, né, de sermos um exemplo, como Moisés foi um exemplo, né? Eu volto a dizer, quando eu imagino o homem Moisés, eu imagino quanto foi grande a vida daquele homem, assim, quanto provavelmente as pessoas deveriam olhar e pensar, eu quero ser como ele, eu quero ter um relacionamento com Deus como o dele. Moisés conversava com Deus, e aqui eu não estou duvidando, né, dos irmãos que ouvem a voz de Deus no sentido mais literal, né, porque Deus fala com todos nós, né, mas fazendo uma comparação com Moisés ouvia a Deus, né, era alguém com quem Deus falava face a face, é algo assim extraordinário, né, era um homem de uma vida extraordinária. Mas foi um homem também que passou por situações muito difíceis, né? Ele enfrentou muitos problemas. Eu sinto quase que uma dosinha de Moisés quando eu lembro que ele deixou a sua família, né? Ele não teve aquela vida que todo mundo deseja, né? De formar uma família, né? De acompanhar os filhos. Então, toda aquela coisa assim, que é o sonho de todo mundo, Moisés não teve, porque ele teve que cuidar da nação. E aí, nesse sentido, parece que foi meio injusto com ele, né?
A responsabilidade na vida dele foi muito grande. Mas essa é uma visão que logo depois ela se dissipa quando a gente para pensar que Moisés, ele ouvia a Deus, ele tinha um relacionamento com Deus que cobria toda e qualquer falha, né, ou qualquer falta, né, que ele pudesse ter. E é isso que também a gente precisa frisar, né, para os jovens. A presença de Deus é tudo aquilo que você precisa, é tudo aquilo que eu preciso, né? Talvez a gente tenha um sonho e a gente tenha que abrir mão dele para ter um relacionamento com Deus, para obedecer a Deus, para viver em obediência a Deus, né? Por mais que a gente sinta, né, uma vontade de viver alguma situação, né, o que Deus tem para nós é muito melhor, porque se inicia aqui na terra e segue por toda a eternidade, né? Então nós podemos desfrutar das bênçãos do Senhor, das misericórdias do Senhor aqui nessa terra, e depois nós vamos desfrutar da presença dele, né, de um relacionamento perfeito com ele, muito diferente daquilo que a gente vive aqui na terra, embora seja também grandioso. Então a vida de Moisés, ela é cheia de lições para a gente, né? Quanto mais a gente pensa, mais vai surgindo, né? E uma coisa que também eu separei, eu achei muito interessante colocar, né, que como Moisés ele se antecipou, né, para fazer aquilo que seria feito um pouco mais adiante, ele acabou retardando né, aquela situação. E aí ele foi viver aquilo que Deus tinha, o chamado de Deus para a vida dele 40 anos depois. Ele já estava com 40, então 80 anos. Né? Deus usa jovens, crianças e idosos. Né? Quando a gente para pensar que uma pessoa com 80 anos, o que ela quer? Nós hoje, com pouco mais de 40, a gente já está buscando aposentadoria. Imagina Moisés com 80. O que Moisés queria? Sombra e água fresca, né? Já tinha casado, já tinha seus filhos, então a vida dele já estava toda normalzinha. Mas aí Deus chamou ele naquele momento e ele precisou se colocar na posição. Então, que a gente esteja atento à voz de Deus, né, ao chamado de Deus, porque pode ser que Deus chame a gente para algo hoje e pode ser que daqui mais um tempo, quando a gente estiver mais velhinho, né? Para que a gente viva isso, é necessário a gente permanecer nos caminhos do Senhor, né? É necessário a gente não se desviar do Senhor, para que a gente viva uma vida de santidade, uma vida de obediência, né? Porque quando fala que não te chegues para cá, quando Deus fala com Moisés, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu fiquei imaginando, né, aquele monte, o que será que tinha nele? Ele era um monte como outro qualquer, não é verdade? Não devia ter diferença nenhuma entre ele e os outros. A diferença passou a existir quando Deus esteve ali, quando Deus passou a falar com Moisés ali naquele lugar. Ali aquele lugar se tornou santo. E nós podemos nos tornar santos se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós ficarmos atentos para obedecer o chamado dele, para fazer tudo conforme a vontade dele, né? Difícil muitas vezes a gente abre mão daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sonha, mas viver a vontade de Deus é muito maior, é muito melhor. E a gente pode sentir essa alegria aqui na terra, né? Mesmo abrindo mão da nossa vontade, a gente pode sentir a alegria de trazer uma pessoa para a casa de Deus, né? Quantos de nós, né, não tem os nossos familiares que continuam lá fora, que continuam com os ouvidos fechados, tapados para a palavra de Deus? Imagina a alegria, né, da gente se encontrar com o Senhor e trazer eles, né? Porque a obra de Deus, ela morre na gente se a gente não prosseguir, se a gente não caminhar, né?
Muitas pessoas entregaram as suas vidas, derramaram seu sangue para que a palavra de Deus chegasse a nós. Então, a gente não pode deixar ela morrer em nós. A gente precisa levar ela adiante, e só através da presença de Deus nas nossas vidas é que nós vamos poder ter êxito nessa obra, né? Se a gente tiver o Senhor nas nossas vidas, tudo que nós fizermos vai ser com o poder dele. E aí sim, nós poderemos dizer que somos mais que vencedores. Amém? Essa é a palavra que eu trago para a reflexão da igreja. Estou um tanto enferrujada, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. E aquilo que faltar, que o Espírito Santo esteja completando no coração dos irmãos. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.